pode comemorar que a vitória veio, meus amigos. Ah, mas no Campeonato Brasileiro tá ruim, não sei o que. Eu tô vivendo cada campeonato, eu tô vivendo rodada a rodada, eu tô vivendo jogo a jogo. E sim, temos que comemorar a vitória do Corinthians hoje em cima do Red Bull Bragantino, porque foi uma vitória importante. Bora falar um pouquinho do que foi o jogo. Bom, antes de mais nada, peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like. Se você puder e quiser fortalecer com o Valeu ou Pix, é muito bem-vindo e ajuda demais. E, gente, tô feliz com a vitória. Eu não sei nem comemorar direito. O Corinthians começa ganhando, começa fazendo gol, faz 2-0. Há quanto tempo que o Corinthians não sai ganhando um jogo? É sempre toma um gol, aí tem que ir em busca do resultado, tem que ir atrás do placar, né? E, cara, o time reserva do Corinthians é melhor do que o time titular. Essa é a impressão que fica, né? Mas, cara, eu tô feliz com o resultado, porém tem alguns adendos do jogo aí que eu acho que é válido a gente comentar. O Ramon Dias vai com um time alternativo, vamos colocar assim, né? De verdade, pra mim, é um ou outro jogador que eu vejo como titular do Corinthians pra falar assim, o time titular é o que joga o Campeonato Brasileiro. Enfim, né? Tem as suas preferências. Pra mim, por exemplo, o Mateuzinho, mesmo sendo ruim, pra mim é meu titular no lugar do Fagner, né? Do obeso do Fagner, mas aí vai de cada um. São jogadores pontuais, na minha opinião, que é titular absoluto, como o goleiro Hugo, o zagueiro André Ramalho, o Kaká e o Kaká, o Rodrigo Garro, né? Enfim, é isso, né? E o Rian, na minha opinião. Mas enfim, aí vai lá, foi com um time alternativo, ele não foi com meia de criação nesse jogo. Aí você já fica naquela pergunta, né? Putz, né? Dos atacantes ali, ele foi com o Pedro Raul, ou Pedro Raul tendo oportunidade, e com o Giovani. E foi com o Thales Magno. O Thales Magno meio que fazendo uma quase que como um segundo atacante, na verdade. Não foi nem como meia, na minha opinião. Enfim, ele também tava jogando meio que pelos lados ali. Foi um time com atacantes e sem um cara pra criar. E foi... Até brinquei no Twitter que eu falei assim, tá, quem vai armar? Aí teve até um comentário, uma resposta, né, nessa minha pergunta. Falou assim, vai ser o goleiro Hugo. E de fato o Hugo deu aquele chutão, né, que gerou ali o início do... Né, foi o início do primeiro gol do Corinthians. Pedro Raul, né, que eu acho que é o jogador que a gente tem que falar, que pra mim ele teve o destaque no primeiro tempo, foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, porque ele, né, no primeiro gol do Corinthians, ele tenta chutar pro gol, mas acaba desviando o jogador do Bragantino, e o Giovani muito bem coloca a bola pra dentro e faz o golzinho ali. Depois, novamente, num lance do Matheus Bidu, que foi, cara, o Matheus Bidu muito esperto nesse jogo. Pra mim, o Matheus Bidu melhor do que o Mateuzinho nesse jogo. O Mateuzinho tava meio afobado nesse jogo. Mas o Matheus Bidu viu a bola, saiu, já foi lá, já pegou e já repôs. Aí mais uma vez, né, o Pedro Raul ali cabeceia, dá uma assistência, né? Dessa vez ele não tenta cabecear pro gol, ele realmente dá uma assistência. Tanto que na hora que ele já cabeceia, assim, ele vê o Thales Magno vindo, ele já abre os braços pra comemorar o gol. E o Thales vai lá e faz o gol do Corinthians. Mais um gol, meu Deus. Thales Magno, cara, eu não sei se eu fico feliz. Porque, assim, dizem, né? Eu vou dizer dizem, porque eu não sei como que é o contrato do Thales Magno. Mas que o Corinthians, ele tá emprestado por 1 ano. E que se o Corinthians tem a opção de comprá-lo, né, no fim do empréstimo ali. Mas se ele atingir algumas metas, o Corinthians é obrigado a comprá-lo. E o valor é um valor bem alto, né, gente? Em torno de 75 milhões, 13 milhões de dólares, alguma coisa assim. Então é muito alto esse valor. Então, muito provavelmente, essas metas devem ser gols, minutagem em campos e tudo mais. Em 2 jogos, o cara já faz 2 gols. É claro que o valor é muito caro, porém, se o cara corresponder de fato, acaba não sendo caro, né? Eu de verdade torço para que dê certo, porque vai dar certo para o Corinthians, né? Que continue aí fazendo gols e tudo mais. Ainda tá sem ritmo de jogo, né? Tropeça às vezes ali na bola e tudo mais, mas 2 jogos aí, 2 gols do cara, inevitável a gente querer questionar aí esses 2 jogos do Thales Magno. E aí o Pedro Raul bem pra mim no primeiro tempo, só que na hora do intervalo ele não voltou. Pra mim ele não voltou, ele voltou a ser o Pedro Raul que a gente conhece, né? A detalhe,
No primeiro tempo ainda teve um lance ali que o Pedro Raul, ele, cara, lance pra fazer o gol, né? O jogador do Red Bull Bragantino meio que escorrega, aí ele sai, ele e o goleiro ali, ele corta o goleiro, mas aí perde a passada ali, acaba perdendo a bola. Podia até sofrer um pênalti, né? Ser esperto ali, tentar cavar um pênalti ali, mas nem isso ele conseguiu. E o resultado do jogo, você vê um 2-1, no término do jogo, no geral, você fica com aquela sensação de tipo assim, putz, mano, podia ter sido melhor o resultado. Foi muito bom. O Corinthians ganhar, se começasse, alguém dissesse que, pô, vamos começar o jogo agora, o Corinthians vai ganhar no Red Bull Bragantino de 2-1, você assina? Mas lógico, lógico. Só que do que foi o jogo no primeiro tempo e a oportunidade que o Corinthians teve, você ficou com aquela sensação que o Corinthians poderia ter voltado com um placar um pouquinho melhor. No caso, com 2 gols de diferença ali, né? Porque abriu 2-0. E teve a oportunidade de fazer um 3-0 ainda no primeiro tempo, né? Com o mesmo Pedro Raul. Aí vai pro intervalo, né? Volta o time, o Caixinha começa a fazer alterações ali, coloca o Red Bull Bragantino mais ofensivo. E detalhe, o Corinthians no primeiro tempo tava sendo um time que tava dando a bola pro Red Bull Bragantino jogar. Só que ao mesmo tempo que o Corinthians dava a bola pro Red Bull Bragantino jogar, o Corinthians tava sendo um time bem postado e não tava deixando o Bragantino chegar. E quando o Corinthians tinha a bola, o Bragantino, pra mim, o Bragantino também fez uma partida bem ruim também, no primeiro tempo principalmente. Tava deixando muito espaço pro Corinthians tocar a bola, né? E isso foi o que nos ajudou no primeiro tempo. Só que no segundo tempo inverteu a situação. Aí o Corinthians começou a dar muito espaço pros caras tocar a bola, deixava o jogo todo espaçado, só se defendia ali e não tava conseguindo nem sair para um contra-ataque. E aí aquele tipo de jogo que me irrita muito, que aí não é bem fazendo uma comparação, mas vocês vão lembra daquele jogo contra o Atlético Mineiro, lá na época do Luxemburgo, Copa do Brasil, que a gente foi jogar lá foi no Mineirão? Acho que era Mineirão, né? Putz, não lembro. Mas acho que sim, que o Corinthians jogou todo atrás, mano, todo recuado, aí toda bola que pegava dava aquele chutão, só se livrava da bola. O segundo tempo do Corinthians pra mim foi assim, na maior parte do tempo. Pegava a bola ali, que hora conseguia roubar a bola do Bragantino e dava aquele chutão pra se livrar, em vez de colocar a bola no chão e tocar. E o pior que o Ramon, ele fez as alterações pra tentar deixar um time mais com a bola, ele coloca o Rodrigo Garro, tirou o Charles, que fez muito certo, porque o Charles estava pedindo para tomar um segundo cartão amarelo e acabar sendo expulso, e a chance disso acontecer era gigante, né? Se tratando de Corinthians, era gigante isso acontecer. Mas aí, beleza. E aí, né, o Red Bull vai, faz um gol, começou a pressionar, faz um gol, que você, meu Deus, mano. Pô, 2-0, tava tão bom, né? Tava até sonhando com 3 ali. Mas beleza, o Red Bull faz o gol, o Corinthians até que consegue segurar de certo modo aquela empolgação deles ali, né, pra não tomar um segundo gol. E eu lembro na hora do intervalo que eu falando, né, mano, dá medo você começar a ganhar de 2-0 ali e voltar, não vamos voltar tão felizes assim, porque é o Corinthians, né, e a gente sabe que o maior inimigo da gente é o próprio Corinthians. Mas enfim, e aí a gente teve uma oportunidade no segundo tempo, que foi quando ele colocou o André Ramalho. O André Ramalho foi comigo com um volante ali, né? Ele dá um passe, mano. Que passe que ele dá pro Mateuzinho. E o Mateuzinho, né? Tenta dominar ali na cara do gol, mano. Ele e o goleiro. Poderia ter feito mais um golzinho aí. O Corinthians voltaria com a vantagem de 2 gols. No geral, né? Temos a vantagem de um golzinho. E se a gente tentar... já tá classificado? Óbvio que não. É o Red Bull, é difícil, né? E se a gente analisar também como que tá sendo a situação do Corinthians dentro de casa na Neoquímica Arena. O time tá jogando melhor fora. É impressionante como o Corinthians joga melhor fora quando ele dá a bola pro adversário jogar. Né? Isso a gente tá vendo nos últimos jogos. Até os jogos que perderam contra o próprio Atlético Mineiro. Né? A gente vê um Corinthians melhor fora de casa. E na Neoquímica Arena, quando tem que propor o jogo, o Corinthians não consegue jogar. Talvez esse seja o que o Ramon Dias tem que fazer, né? Eu confesso que eu vivo falando que, o Corinthians tem que se impor dentro da Neoquímica Arena, tem que jogar. Só que é um cenário que não tá acontecendo. Quando tá tentando fazer isso, tá abrindo muito espaço, já indo pro Campeonato Brasileiro, né? Já deixando o adversário jogar mais com a bola. Se for para se livrar do rebaixamento, que jogue desse jeito, então, em casa também. Se esse é o jeito que o Corinthians joga melhor. Porque não adianta nada você criar muito, mas não conseguir converter em gols.
e abrir espaço lá atrás e acabar sofrendo gols, né? Então prejudica demais. Então, olhando esse cenário da postura do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, né? O próximo jogo, o jogo de volta com o Red Bull, pode ser um empate, 1-1 novamente, 2-2, 0-0, enfim, daria a classificação ao Corinthians, né? O Red Bull tem que ganhar por um gol. Tem que ganhar por um golzinho ali de diferença para levar a disputa para os pênaltis, né? Então, achei que foi um resultado bom. Podia ser melhor? Podia. Mas também podia ser pior. Podia ter empatado ali também. O Red Bull teve uma chance ali no segundo tempo. Cara, e o Hugo, hein? Meu Deus do céu. Hugo Neneca. Aí eu não sei se o lance estava impedido ou não ali no lance do... Foi o Sacha que chutou, né? Acho que foi o Sacha. Que defesa do Hugo. Que defesa do Hugo. Mano, pelo amor de Deus. Augusto Melo, você fica enrolando, você fica em novela pra contratar jogador aí, no fim das contas não traz nada. Pelo amor de Deus, não perca o Hugo. Se tiver oportunidade de já assinar o contrato ali com ele, já comprar do Flamengo, já compra logo. Porque o Hugo calou minha boca, tá calando a boca de muito torcedor do Corinthians. E ele é essencial. Hoje ele é essencial. Ele é aquele cara que ele vestiu a camisa e tá servindo e é isso. É isso, a gente precisa do Hugo goleiro, porque além dele tá pegando muito, tá dando confiança e tá sendo aquele cara que, tanto na zona mista ali, nas fala dele, nas entrevistas, ele passa tranquilidade pro torcedor e mostra mesmo que é um líder. E acho que é isso, né, gente? Comemorar o resultado do Corinthians, comemorar a vitória. Eu acho que a gente vai um pouquinho mais tranquilo, não, né? Porque não tem como você estar tranquilo sabendo da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Fluminense é aquele jogo... Não tem como, né? Eu entendo, iniciei o vídeo falando, pô, tô feliz pra caramba, tô dividindo, tô vivendo a cada momento, cada campeonato, mas é claro que no fim das contas não tem como a gente, pô, acabou o jogo, tamo felizes com o resultado do Corinthians, mas não tem como você não lembrar da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro e já não estar com a cabeça no próximo jogo, que é contra o Fluminense, que é um jogo, aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Aquele jogo, os dois times ali, os dois primeiros, né, que estão na zona de baixamento ali, o Fluminense e o Corinthians, um atrás do outro. Então, aquele jogo chave. Fora de casa, vamos ver, cara, vamos ver. Enfim, né, não quero palpitar nada, porque é um outro jogo e a gente... Vamos pensar como que vai ser aí no final de semana, mas em relação a isso. O fato é que o Corinthians precisa de atacante, né, gente? Eu não vejo a hora de, meu Deus, Augusto Melo, traz um atacante, cara, para com essas novelas, né? Viralizou um vídeo de uma menina ali falando assim, a gente não precisa de volante, a gente tá parecendo uma concessionária, a gente precisa de atacante. E de fato, a gente precisa de atacante, Augusto Melo. Meu Deus, a gente precisa de centroavante. Vocês não estão vendo o tanto de gols que o Corinthians perde, o tanto de oportunidades que perde, né? Então a gente precisa de atacantes, pelo menos mais um atacante e mais um centroavante, né? Porque, beleza, o Pedro Raul fez um bom primeiro tempo, no segundo não existiu pra mim, jogou mal, não conseguia, no primeiro tempo que ele tava conseguindo fazer de pivô, tava dando assistência e tudo mais, no segundo tempo, inexistente, perdia, não consegue correr e tudo mais, e é o Pedro Raul original, é o Pedro Raul que a gente conhece. Esse Pedro Raul do primeiro tempo vai ser raras as exceções que vão acontecer. Então, não é porque jogou bem o primeiro tempo ali que a gente, né, dá pra confiar no Pedro Raul. Não dá. E o Yuri, o Yuri volta o Yuri, mas é outro que não dá pra confiar, né, gente? Não dá pra confiar no Yuri Alberto. Perde muitos gols também, então a gente precisa de um centroavante, principalmente pra jogar o Campeonato Brasileiro. Um centroavante mais um atacante, né? Detalhe, pra não deixar passar, né? Achei bem estranho que o Igor Coronado sequer entrou no jogo. Pô, o cara viajou, não jogou o jogo passado, jogou só o primeiro tempo contra o Grêmio. Muito estranho isso daí. Cara, eu acho que assim, o que me irrita é tentar enganar torcedor. Então é o seguinte, o Igor Coronado, ele não tem o físico dele e tudo mais, não tá pronto, ele não consegue jogar. Não consegue? Então, afasta o cara e deixa o cara treinando lá. Faz igual em 2015, com o Tite fez com o Wagner Love. Vocês lembram disso? Colocou o Wagner Love pra jogar, o Wagner Love não tava correspondendo e tal, e errava tudo, tava sem ritmo de jogo, né? Não conseguia. O que o Tite fez? Foi lá, afastou o cara, acho que 1 mês, 40 dias, alguma coisa assim, ficou treinando e voltou, e foi o Wagner Love que a gente conheceu naquele 2015, né? Que ajudou pra caramba o clube. Dá essa resposta em relação ao Igor Coronado. Ou é a opção do técnico, que ele realmente não quer utilizar o Igor Coronado?
né, seja claro com o torcedor, fale isso, porque se for isso, afasta o Igor Coronado. Porque assim, eu vejo muita gente criticando o Igor Coronado também e tal. Cara, muita gente teve paciência com o Luan. Eu não vou ter com o Igor Coronado. Concordo que ele deveria jogar, concordo que o cara ganha um salário alto. Mas quando ele entra em campo, vira e mexe, ele faz a diferença. Você vê que é um jogador diferenciado, mas você vê que ele não tem ritmo de jogo, você vê que ele não tem físico. E aí qual é a questão? Dá pra melhorar isso? Tem que esperar algum tempo que for, tem que treinar mais, tem que ganhar corpo, tem que fazer sei lá o quê. Então avisa pro torcedor, pra não ficar essa cobrança, né? Pra não ficar essa cobrança em cima do jogador ali também. Pra preservar de certo modo, né? Isso em relação ao Coronado. O Wesley também nem entrou, né? E confesso pra vocês, entrou o Pedro Henrique, entrou o Garro e tudo mais ali. Eu gostei que o Wesley não entrou, porque o Wesley tá merecendo mesmo tomar um chazinho ali no banco lá e ficar quietinho mesmo pra ver se baixa a bola dele, porque tá mala pra caramba. Enfim, falei de mais um pós-jogo de vitória, olha só, um pós-jogo de vitória. Esse foi o pós-jogo feliz da vida, pelo menos até o próximo jogo, né? Esse foi o pós-jogo, peço pra você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e lembre-se, né, se puder, quiser fortalecer com o Pix ou Superchat, valeu, valeu. É muito bem-vindo, é nóis, respeita as minas e vai Corinthians, seu Thales mágico.